Dando continuidade ao assunto que abordamos aí no último vídeo sobre a comunicação da verdade dentro do relacionamento, né? O que você percebe sobre o relacionamento e que precisa ser comunicado para o seu parceiro, né? Falamos até da metáfora dos dois pilotos, né? Dentro do avião. Vamos então entender como essa comunicação pode ser feita, né? Para que não desestabilize o diálogo, para que você tenha um entendimento, uma harmonia no seu diálogo com a outra pessoa. A base dessa estabilização, desse diálogo harmonizado, é necessariamente a neutralidade, ou seja, a sua abordagem deve ser neutra, olhando para o assunto que você aborda, sem trazer com isso um julgamento, uma atribuição de responsável, de cá e de lá, nem nada. No final desse vídeo eu vou dar uma dica sobre um livro importante que traz uma solução importante e uma orientação para que você tenha um diálogo que dá certo, que dê certo, né? Então, para você chegar nessa neutralidade que é essencial na sua comunicação com outra pessoa, é importante a gente conhecer duas versões do sentimento ou da emoção, né? Alguns autores, inclusive Bert Hellinger, aborda os sentimentos secundários e os sentimentos primários, né? O que nós percebemos aqui com a neurologia e com todo o seu equilíbrio do sistema nervoso é que esses sentimentos secundários são geralmente as chamadas emoções. As suas emoções são um mecanismo de reação ou de enfrentamento de uma situação conflituosa potencialmente ou uma situação ameaçadora a algo em você que você ainda não se deu conta. Enquanto você não se deu conta desse sentimento mais básico, que é o sentimento primário, o sentimento secundário vai tomar conta, vai assumir esse enfrentamento, que geralmente a gente chama, aí a gente percebe algumas reações como raiva, como uma agressividade, uma defesa argumentativa, algo que tem como objetivo te defender de algo que você ainda não percebeu exatamente em você, como é que aquilo pode estar sendo ameaçado. E o que geralmente está sendo ameaçado é um sentimento primário, tem a ver com os seus valores mais sutis, mais delicados, mais importantes, né, do seu coração, das suas crenças, dos seus hábitos, da sua maneira de ser, quais são os valores que estão sendo ameaçados ou desrespeitados ou não observados pelo outro naquele momento. Quando você não se dá conta de que valores são esses, ou do que exatamente está sendo não observado ou frustrado dentro de você, a tendência, por não observar que isso está sendo ameaçado, é você reagir com agressividade ou com submissão ou com alguma forma de bloqueio que não te ajuda no processo de crescimento, na sua evolução. Então, uma forma de você resolver isso com tranquilidade e ter uma conversa mais harmonizada é você, em primeiro lugar, perceber dentro de você o que dentro do relacionamento está perturbando você, está ameaçando ou está tirando ou está te trazendo algum desgosto, ou significa que alguma expectativa, algum anseio seu, ou algum medo seu, algum valor, alguma dignidade, o seu respeito, o amor que você tem, a sua honestidade, a sua lealdade, o seu desejo de estar com outra pessoa, alguma coisa dentro de você, como essas que eu acabei de relatar, pode estar sendo ameaçada dentro daquela situação que você está enfrentando, ou dentro do comportamento que você observa do outro em relação a você, então dentro do relacionamento.
Então, quando você traz essa questão delicada, que significa que você se torna um pouco vulnerável, você trazendo isso para a conversa com outra pessoa, mostrando para ela o quanto aquilo exatamente é importante para você e que você sente que está sendo um pouco não observada pelo outro, ou pelo relacionamento, ou pela sua rotina. Quando você traz essa coisa sensível, geralmente você produz no outro uma resposta muito mais vulnerável também, muito mais receptiva a você do que se você trouxer uma emoção, que é o sentimento secundário, não percebido, não elaborado, não consciente dentro de você. O que significa dizer que quando você traz uma emoção, tipo, não gosto quando isso acontece dentro da nossa relação, eu acho que você se comporta assim, se assado, que eventualmente traz alguma pequena acusação ou uma atribuição de culpa ou de responsabilidade ao outro sobre o que está acontecendo, você vai disparar no outro, vai despertar no outro uma necessidade de defesa. E isso faz com que o diálogo se perca imediatamente. Então o diálogo fica truncado, fica cada um numa defesa, aí ele vai te atacar porque se sentiu atacado e você vai se defender, vai atacar novamente, e aí vai virando uma bola de neve interminável. Nesse ponto é melhor você dar uma parada e falar, olha, vamos parar aqui porque a gente precisa se reestabilizar para poder ter uma comunicação mais tranquila e mais profícua e com resultados melhores, já que eu quero continuar investindo nesse relacionamento porque você é importante para mim e que também percebo que eu sou importante para você e eu adoraria que você ainda quisesse estar investindo nessa relação. Então eu prefiro que a gente dê uma parada agora, antes que isso se torne um veneno para a nossa relação. Então eu quero que a gente volte a conversar quando a gente estiver mais estável e que eu possa aprender num momento em que eu esteja menos armada e também que desperte menos defensiva sua e que a gente possa ter um diálogo aberto, de corações abertos e vulneráveis, respeitando aquilo que a gente trouxe desde o início da relação, quando eu gostei de você, você gostou de mim, e que eu busquei você e você buscou a mim, dentro de uma necessidade de se completar e de se fazer parceria numa construção mútua, não é? E isso só é possível quando você tem, então, uma base de neutralidade, de não ataque, né? Não acusação, não um dedinho apontado, mesmo que debaixo do pano, debaixo da camisa, o dedinho apontado subliminarmente, ou gerando indiretas. Isso tudo traz instabilidade no diálogo e resultados que não vão dar certo. Então aqui agora eu gostaria de lembrar sobre o livro que eu te recomendo a utilizar como livro de cabeceira, como manual para você aprender formas muito mais saudáveis e muito mais efetivas de se comunicar com o outro e também de se perceber ante a comunicação, ante o relacionamento, para que você se estabilize melhor, você consiga compreender o que o outro fala sem uma reação, sem uma interpretação equivocada. Então, o livro é A Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. É um livro excelente para você se balizar e se reeducar na sua forma de perceber o outro e de se comunicar com o outro. Ok? Fica então essa dica importante e mais para frente a gente vai abordar um pouco mais sobre a comunicação não violenta e também outros aspectos do diálogo e do relacionamento. Ok? Um grande abraço.